esse livro que você está vendo aí é o Desenvolvimento Infantil do Professor, o livro do professor, não é o do aluno. O que significa? Nesse livro eu vou ensinar você quais são essas bases que a criança precisa ter, bases neurofuncionais, né, que a criança precisa ter para vir a se alfabetizar. Porque não basta você dar exercícios, né? É preciso que você compreenda o que é que está atrelado na consciência fonológica. O que é consciência fonológica, né? Qual que é o esperado em termos de escolaridade para uma criança ter de consciência fonológica? O que é esta consciência fonoarticulatória, essa boquinha? O que é o esperado? Como que eu faço para lidar com as dificuldades, né, de falar, né, de evocar dentro do aspecto pedagógico, ok? Não é um livro clínico fonoaudiológico. Mas esse livro, as pessoas me perguntam, não serve só eu pegar o do aluno com a criança, eu também preciso ler esse livro? Sim, você precisa ler esse livro, porque não adianta você aplicar uma coisa que você não conhece os conceitos. Então, a autora preconizou esses conceitos, né, exatamente para que você possa ter segurança para ensinar. Principalmente quando uma criança falha, você saber o que está acontecendo. Então a gente vai mexer com essas noções visoespaciais, né? Como é que um indivíduo tira da lousa e põe no papel, quando ele falha, o que está acontecendo. Então é muito recomendável você conhecer esse livro, sim. Eu vou mostrar um pouquinho o que tem dentro dele para você poder aplicar melhor, tá legal? Então, pessoal, vamos falar do livro do desenvolvimento infantil, O Professor. E vocês vão ver que ele é um livro teórico, ele vai explicar como você deve fazer cada exercício. E é um livro tão legal porque tem muitas dicas. Eu vou falar alguma coisa aqui, tá? Então, esse livro vai ser dividido, assim como todos os exercícios do livro do aluno são divididos, em consciência e habilidades corporais, né, em consciência fonológica, fonêmica e fonoarticulatória. Depois teremos exercício de processamento auditivo, de desenvolvimento cognitivo, de habilidades espaço-temporais, de processamento visomotor. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre essa investigação de dominância lateral para as mãos, né? E também vou falar um pouquinho sobre dinâmica numa sala de aula, né? Então, como propor atividades para que os alunos prestem atenção em você, que eles estejam na mesma sintonia que você, professor, está trabalhando, tá? Então, todas essas atividades, elas são misturadas no livro, não é dividido assim um capítulo para consciência corporal, outro capítulo para consciência fonológica, não, é um pouco de cada coisa. Por quê? Porque é um livro do aluno para você ser dado seguindo as páginas, ok? O ano todo ele vai aprender tudo isso daí. Bom, embaixo à esquerda aqui eu dei exemplos do que eu estou sugerindo, né, como uma investigação dessa dominância lateral de mãos, né, saber com qual mãozinha a criança vai ter mais habilidade, se ela vai ser destra ou canhota. Então eu explico direitinho nesse livro para você investigar como que ela, com qual mão que ela dá tchau, com qual mão que ela abre a porta. Então são 20 atividades que ela faz e você observa uma vez, 2 vezes, 3 vezes em dias diferentes. E a mãe ou o responsável faz isso em casa também, para se chegar a uma conclusão de qual mão ela está usando mais. Isso significa que a tendência dela ser destra ou canhota, tá certo? E aí eu explico como fazer para estimular a mão eleita e desestimular, não é proibir, hein, gente? A mão que não foi eleita. Do lado direito aí você tá vendo um tipo de exercícios corporais, né, de consciência corporal, onde o professor faz um monte de exercícios e as crianças vão seguindo, vão imitando, né? Pode ser todo mundo fazendo junto ou uma criança
de cada vez. Então, passa embaixo do arco, anda em cima de uma linha, pula a corda, corra desviando de obstáculos, né? Então, tudo isso é para movimentação, né? Movimentação, domínio do espaço, domínio do corpo. E aí eu vou estar trabalhando depois sempre, né? O que é que nós fizemos, né? Qual exercício foi que a gente fez? Alguém lembra? A gente se saiu bem? Teve alguém que caiu? Teve alguém que se atrapalhou? Por que que a gente se atrapalha, né? Então, esse é um livro cheio de conversa entre o educador e os alunos, né? Então, é um livro que tem muitas opções de resposta, não é um livro amarrado, aonde só aquilo ali está certo ou errado. Aqui, ó, eu coloquei mais exercícios de exemplo, né? Então, você vai ver muitos desse no livro, né? Onde tem várias figuras numa linha e você fala uma frase e a criança tem que pintar a figura que completa aquela frase. Então, nesse livro, eu dou as frases, sugiro as frases, mas você pode inventar outras. Então, tem lá, ó, o cachorro adora um osso, mas também gosta de... Então, se eu não me engano, as figuras têm osso, bife e acho que um patinete, sei lá. Então, isso é importante, aquela criança que não está prestando atenção na mensagem, né? Então, é muito importante exercícios desse tipo. No livro tem muitos, né? Embaixo aqui à esquerda, ó, você vai trabalhar os instrumentos musicais que você pode levar ao vivo, tendo uma bandinha na escola, ou usar os áudios que estão disponíveis nesse livro. Aqui está escrito CD do livro. O livro não tem mais CD, porque a gente não tem mais tocador de CD. Isso é uma tecnologia que não se usa mais. Então, o que eu coloquei? Todos esses áudios, eles estão disponíveis na nossa loja virtual junto com o livro do aluno. Você baixa esses áudios gratuitamente lá, ok? Então, ou você pode usar uma bandinha da escola, né? E também sons ambientais, como eu coloquei, ó, barulho de chaves, de colher no copo, uma batedeira, um telefone, bater palma e assim por diante, né? Do lado direito, você já tem exercícios que têm a ver com o domínio do movimento. Então, sempre trabalhando com o braço, né, com a mão dominante. Então, eu vou começar sempre de atividades onde a movimentação é longa, né? Então não é fina, né? A movimentação mais ampla. Então eu vou mexer primeiro com a articulação proximal, mais próxima do corpo, para depois chegar na distal, mais longe do corpo. Então, primeiro eu vou mexer com o ombro, depois com o cotovelo, depois com o pulso e por último o movimento de pinça dos 3 dedinhos, indicador, polegar e dedo médio. Então, tá falando aí, ó. Então, eu vou fazer movimentos amplos, né, na parede, ou vou fazer movimentos num papel bem grande, né, fazendo movimentos usando só o antebraço, depois eu vou usar o punho. Então, isso é importante para que ela tenha esse domínio corporal, certo? E quando eu for usar o movimento de pinça, é preciso que o cotovelo esteja apoiado, né? O cotovelo não pode estar voando, né? Ele tem que estar apoiado. E tudo isso é explicado nesse livro. Aqui, ó, nas vogais, né? Sempre a gente vai estar falando, quando eu vou trabalhar com a coordenação, né? Com a escrita da letra, eu sempre vou fazer o movimento com o dedo indicador no ar, na areia, na carteira, de olhos abertos, de olhos fechados, né? Sentindo numa lixa, né? Num cartão mais grosso, numa massinha, num barbante. Então, sempre no concreto para
por último, pegar um lápis, um giz e fazer no papel, né? Lembrando que sempre eu vou orientar o traçado. Então, eu vou falar sobe, desce, direita ou vai, né? Direita é vai, esquerda é volta. Eu sempre vou falar essas orientações junto com o traçado, né? Esse de baixo à esquerda aí, eu vou estar brincando com as crianças, vocês estão vendo que sempre são brincadeiras, né? Para que ela. Então, eu dou para cada turma, né, divido a sala e dou sílabas auditivamente. Né? Ela vai. Essa turma é da sílaba pá, essa turma é da sílaba cá, essa é da lô. Né? E aí eu falo palavras. Então, eu falo cavalo. Né? Então, a turma tem que dizer, tem na nossa turma, tem essa sílaba. Então, vamos lá. Digamos que o cavalo, né? As 3 turmas se manifestaram. Mas qual que eu falo primeiro? Cavalo. Qual que eu ouço primeiro? É dessa turma aqui. Que turma é a sua? Cá, isso mesmo. Então, isto faz com que essa consciência silábica, né, consciência fonológica da sílaba, esteja sendo desenvolvida. Né? Do lado direito, normalmente eu tenho muitas tabelas nesse livro e eu vou falar várias palavras. Então, é um exercício de atenção auditiva. Então, eu falo várias palavras e a criança tem que prestar atenção na primeira palavra e na última palavra que eu falei, que é isso que ela vai pintar. Então, eu falo, sei lá, vamos dar um exemplo, eu falo xícara, tesoura, cadeira, cavalo e porta. Então, dou uma ênfase quando eu falo xícara e quando eu falo porta. Então, ela vai ter que pintar somente a xícara e a porta. Então, os outros desenhos ela vai ignorar, né? Então, isso é muito importante, a atenção auditiva aí, né? Aí eu vou trabalhar todas as vogais, né? Se tem no nome das crianças, quantas vogais tem naquele nome, né? Então, sei lá, eu dou a sugestão aqui da brincadeira das cadeiras, né? Então, as crianças vão rodando e aí eu falo uma vogal U, e as crianças que têm U no seu nome têm que sentar na cadeira, né? Quem não tem a letra U no nome e sentou, tem que pagar uma prenda, ou sai da brincadeira, ou sei lá, né, faz alguma punição aí que seja adequada. Mais um exercício, né? Aqui eu vou trabalhar todas as letras individualmente, uma de cada vez, então sempre falando o nome da letra, o som que ela faz, então mostrando a articulação. Então eu vou erguer a língua no L, né? Então eu vou usar o espelho. Tem criança que precisa tocar a boca, né? E aí, depois que eu fiz essa consciência toda, né, consciência fonoarticulatória, isto é, o som e mais a boca, eu vou pegar palavras que têm esta letra no início. Palavras figuras, não são palavras escritas. Nesse livro não trabalhamos com escrita, nós trabalhamos com a consciência do som nas palavras, né? Então, você tem um acervo, um banco de palavras, de figuras no fim do livro. Né? Então, eu pus um exemplo aí, de várias figuras que tem L no início. Né? Então, eu tenho lava, eu tenho lama, lâmpada, lanche, lata, lago e assim por diante. Né? Para você recortar e fazer o seu banco de palavras. Né? Aqui eu estou falando da coordenação motora da letra, né? Então, é aquilo que a gente já falou. Sempre eu vou verbalizar o traçado. A letra L desce, vai, para que evite o espelhamento. Vou dar mais alguns exemplos, né? Então, ainda dentro do viso espacial aí, eu posso pedir para as crianças, põe o
o lápis no papel, ou o dedo no papel. Então, agora sobe. Ela sobe com o lápis, ou ela sobe com o dedinho, ou você pode ter uma ponteira laser e sobe na lousa, né? Aí vira para a esquerda, se ela não sabe o que é esquerda, diz, ó, para a janela, ou para o sentido da porta, sei lá, né? Agora desce, e agora vai para a direita, e encontra da onde você começou. Que figura geométrica nós tivemos? Por exemplo, aí o quadrado. Então, isso é muito legal para você fazer a transposição do vertical, que é lousa, para o horizontal, que é o caderno, né? Isso é muito importante de ser trabalhado nessa faixa etária. Do lado direito, ó, eu tenho vários exemplos, como eu disse, de tabelas com elementos que se repetem, né? Para que ela conte com os olhinhos, sem botar o dedo, né? Quantos ela está enxergando ali. Depois que ela contou, ela vai checar pintando da mesma cor, né? Para ver se ela está dominando o espaço visualmente falando. Embaixo, ó, esse exercício é bem legal, né, que tem a ver com a percepção auditiva, né, da voz, né, a discriminação. Então, as crianças ficam vendadas e aí você chega em uma criança e fala na orelha dela o som, ela tem que falar em voz alta aquele som. Por exemplo, aí o exemplo... E aí ela faz o som e não diz o nome, as crianças têm que dizer qual é a letra e quem é que está falando aquele som. Ela pode falar mais coisas, né? Para que a voz seja reconhecível, tá bom? Então, existem muitos exercícios, todos eles sendo dado muitos exemplos, sendo bem explicados nesse livro, ok?